7 sinais sobrenaturais de que Deus já te selou. Você é um dos eleitos. Confirmação divina. Na pequena cidade de Santo Antônio do Sol, onde as noites eram tocadas pela luz suave das estrelas, Rafael, um devoto carpinteiro de 35 anos, vivia momentos que pareciam ter saído de um conto de fadas, misturados com a gravidade da vida real. Desde a infância, ele e sua família encontravam consolo e força na igreja matriz, símbolo de fé e união comunitária. Porém, um dia, o céu azul de sua vida desabou em nuvens escuras. Rafael foi diagnosticado com uma doença grave e o diagnóstico dos médicos soou como um sinistro chamado para a dúvida. Diante da tempestade espiritual, ele se viu perdido, questionando até mesmo a fé que o sustentou sempre. No entanto, em uma noite chuvosa, quando trovões carregavam a intensidade de suas emoções, a família reuniu-se à mesa para uma fervorosa oração. Enquanto as palavras de súplica brotavam de seus lábios, uma luz divina começou a preencher o ambiente. Era como se a presença do Altíssimo estivesse ali, beijando os corações e trazendo um renovo de esperança. Uma paz inexplicável invadiu a casa, enchendo cada canto com um calor reconfortante. Nos dias que se seguiram, Rafael, em busca de respostas e de cura, virou-se cada vez mais às Sagradas Escrituras. E, pasmem, coisas surpreendentes começaram a acontecer. Um amigo, que também estava passando por dificuldades de saúde, veio visitá-lo. Após uma oração sincera, em um milagre sem igual, ele, que mal andava, levantou-se e caminhou pela sala. A incredulidade de ambos se misturou a risos e lágrimas de gratidão. Era um claro sinal de que Deus estava movendo montanhas em suas vidas. Mas nem todos viram com os mesmos olhos. Amigos e familiares, causados pela dúvida e pelo temor, questionavam: como você pode acreditar em um milagre quando a medicina não encontrou resposta? Rafael, sem hesitar, compartilhava cada sinal e cada bênção como confirmação da sua fé e de que, de alguma forma, ele e seu amigo eram pequenos eleitos em meio à vasta criação divina. E assim, a chama da religião começou a incendiar a comunidade. As pessoas de Santo Antônio do Sol uniram-se em um clamor coletivo, envolvendo o lugar em orações fervorosas como um só corpo, buscando cura e libertação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As semanas passavam e a fé de Rafael pulsava como um coração vivo. Ele começou a notar um conjunto de sinais sobrenaturais, pequenos, mas impactantes. Uma flor brotando onde antes não havia, um pássaro cantando harmoniosamente à porta de sua casa, como se anunciasse a promessa de um novo dia. Até mesmo os ventos pareciam sussurrar mensagens de encorajamento. Naquela cerimônia de oração, um poderoso furacão parecia se aproximar, e aquela força tinha uma finalidade celestial. Rafael sabia que estava prestes a vivenciar um clímax que mudaria tudo. Ele olhou ao redor, viu os rostos esperançosos e não pôde evitar a pergunta que ecoava em seu coração: qual é o meu propósito? O que Deus realmente espera de mim? O murmurinho da congregação crescia, e ele sentiu que um sopro divino se aproximava, pronto para revelar uma nova realidade em sua vida e em sua comunidade. Qual seria a próxima manifestação? A resposta aguardava por eles, mais perto do que imaginavam.
A atmosfera na igreja matriz de Santo Antônio do Sol estava carregada de expectativa e fervor. Os bancos, normalmente silenciosos, pulsavam com a energia das orações e murmúrios ansiosos que flutuavam como uma nuvem de esperança. Rafael, com o coração batendo acelerado, sentia a presença de Deus como nunca antes. Ele se lembrava da luz nos dias sombrios e sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ao levantar-se para falar, a congregação silenciou, seus olhares presos na figura do carpinteiro que, meses atrás, se tornara um símbolo de fé em meio à tempestade. Irmãos e irmãs, começou ele, a voz embargada. Cada um de vocês é parte de um plano maior, um plano que não conseguimos entender totalmente, mas que nos leva a crer em São Mateus 17:20. Se tivermos fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Ele viu lágrimas de alegria brotando dos olhos de uma senhora na primeira fila. Era Dona Zuleika, uma mulher venerável que sempre sorria, mesmo diante das adversidades. Ela tinha trazido seu neto doente para a congregação e agora ele estava emocionado, olhando para Rafael com admiração e esperança. Aquela imagem tocou o coração de Rafael, uma geração transmitindo fé e amor. As orações na igreja aumentavam em fervor e uma sinfonia de vozes se uniu em um só clamor. Sentiu que as paredes ressoavam com a adoração. Acelerando, a emoção crescia. Mas havia algo mais profundo em seu espírito. Era como se uma batida divina ecoasse dentro dele, pedindo para sair. Foi então que, sem aviso, uma ventania quente invadiu o lugar. As janelas tremeram e a luz da igreja parecia brilhar mais intensamente. Um murmúrio de surpresa percorreu a congregação. Rafael estendeu as mãos, sentindo a energia vibrante ao seu redor. O Espírito Santo está entre nós, gritou ele, e as palavras foram recebidas com um amém, uníssono da multidão. De repente, um jovem surgiu na porta da igreja. Lucas, um filho querido da comunidade. Todos sabiam que ele havia se afastado por causa de suas lutas internas, mas naquele instante algo extraordinário acontecia. Caminhando lentamente, Lucas se aproximou. Seus olhos, antes cheios de sombras, agora brilhavam com uma luz recém-descoberta. Eu não entendo o que aconteceu, mas senti algo me chamando. Senti que não estou sozinho, ele declarou, e cada palavra tinha o peso de uma confissão divina. O povo se virou para Rafael, esperando que ele fosse a ponte entre a dor e a cura. Rafael sabia que aquele momento era um divisor de águas. Ele olhou profundamente nos olhos de Lucas e, com uma voz firme, disse: Deus não ignora ninguém, irmão. A sua volta é um sinal de que Ele está aqui, aceitando todos nós de volta ao seu abraço. As mãos se levantaram em adoração. As lágrimas não foram apenas de tristeza, mas de um renascimento coletivo. Ali estava a manifestação pura da graça. Rafael percebeu que sua própria jornada não era apenas sobre cura física, mas sobre a recuperação das almas dilaceradas. Mas enquanto a celebração se intensificava, um pensamento mais sombrio surgiu na mente de Rafael. Será que a tempestade em sua vida tinha sido apenas o começo de algo maior? E se o verdadeiro teste da fé e do propósito estivesse por vir? O clamor coletivo cresceu, mas algo insistia em sua consciência. O caminho que se abria agora poderia exigir coragem ainda maior. A resposta para as suas perguntas estava entrelaçada por um mistério divino que aguardava para ser revelado. Qual seria o próximo passo de Rafael e da comunidade? A certeza de que estavam sendo moldados para um propósito magnífico pairava no ar. E a curiosidade se acendia. A intervenção divina estava a caminho. O clamor na igreja ecoava como um trovão, uma onda de amor e renovação que envolvia todos os presentes. Rafael olhava com admiração para Lucas, que agora brilhava com uma esperança transformadora.
As vozes de louvor se intensificavam e a atmosfera começava a mudar. Cada aleluia estava carregado de uma expectativa palpável, como se cada palavra pudesse alterar o destino não apenas daquela noite, mas de toda a comunidade. Enquanto a congregação elevava suas vozes em uníssono, Rafael sentiu um calor percorrer seu corpo. Era uma sensação familiar, como um abraço divino, envolvendo-o e energizando-o. Ele sabia que aquele não era um momento qualquer, mas um ponto de virada. A presença do Espírito Santo não era apenas uma emoção passageira, era uma reafirmação de fé, um sopro de vida nova. Lucas, ainda em pé diante da congregação, parecia mais seguro. Ele começou a compartilhar sua história. Vocês não sabem o quanto eu lutei. A escuridão estava tão profunda que sentia que não havia saída. Mas hoje, ao entrar aqui, vi luz. Senti um chamado. Cada palavra era como uma semente sendo plantada no solo fértil de corações sedentos. Rafael se aproximou do jovem, colocando a mão em seu ombro. O seu testemunho é uma luz, Lucas. Você é prova viva de que durante as maiores lutas podemos ser levantados e restaurados. Você nos lembra que não estamos sozinhos. Ele olhou ao redor, sentindo a energia contagiante da adoração. Você é uma nova criação. Tudo se fez novo. Uma onda de emoção percorreu a sala. As pessoas começaram a se abraçar. Lágrimas de alegria brotavam de rostos que antes estavam fechados e endurecidos pela dor. Aquela era uma verdadeira remissão, um momento de cura, não apenas para Lucas, mas para toda a comunidade, um renascimento coletivo. Mas enquanto a celebração se desenrolava, uma nuvem de preocupação pairava sobre o coração de Rafael. Ele não podia ignorar os pensamentos que surgiam em sua mente. E se esta restauração for apenas uma preparação para algo mais? Será que estamos prontos para o que Deus realmente deseja fazer através de nós? Enquanto ele ponderava, uma jovem, Natália, levantou a mão, interrompendo o momento. Ela era uma fiel da comunidade, conhecida por sua sinceridade. Rafael, disse ela, eu sinto que Deus está nos chamando para algo grande, mas estou assustada. O que isso significa para nós? As palavras dela ressoaram com muitos. As expressões de confiança começaram a se misturar com rostos preocupados. Havia um eco de dúvida no ar. A presença do Senhor era vigorosa. Mas e os desafios? Rafael respirou fundo, percebendo que sua responsabilidade naquele momento era guiar o povo. Ele sorriu para Natália e disse, às vezes, o chamado vem embalado em desafios. O Senhor nos molda e nos prepara para o que está por vir. Precisamos da coragem de responder, e mesmo que o caminho seja difícil, Ele nunca nos deixará sozinhos. Uma onda de alívio passou pela congregação. Aquele pequeno lembrete da fidelidade de Deus trouxe paz aos corações inquietos. Mas, em seu interior, Rafael não conseguia descartar a sensação de que algo ainda estava por vir. Ele olhou ao redor, vendo rostos iluminados pela esperança, mas também notou algumas expressões de apreensão. A música começou a soar novamente, uma canção que falava de mudança e novos começos. A congregação estava pronta para se lançar em adoração novamente. Rafael uniu suas mãos e começou a orar, pedindo direção, pedindo pela coragem necessária para o que estava por vir. À medida que a música crescia, um som estranho e inusitado começou a se manifestar. Era parecido com um rouco murmurinho, como se algo estivesse prestes a ser revelado. A congregação sentiu a tensão no ar. O que Deus planejaria a seguir? O que mais eles teriam que enfrentar numa jornada tão iluminada, mas ao mesmo tempo cheia de incertezas? O Espírito Santo estava agindo, e Rafael sabia que revelações extraordinárias estavam à frente.
Mas qual seria o próximo sinal deste movimento sobrenatural? E por que a sensação de urgência pulsava intensamente em sua alma? Rafael sentiu uma eletricidade no ar, como fios de luz conectando cada pessoa na sala. As vozes se uniam em uníssono, mas algo além das canções estava prestes a acontecer. O murmúrio que começara a ecoar suavemente começou a ganhar corpo, como se uma correnteza invisível se movesse entre os fiéis. Ele levantou os olhos, fixando-se em Lucas, que estava radiante, com um brilho quase celestial. O que mais o Senhor quer nos mostrar? Pensou. A atmosfera estava densa, carregada de expectativa. Era como se as paredes daquela igreja testemunhassem um milagre prestes a se desdobrar. Natália estava em particular agitada. O tremor em suas mãos e a expressão de ansiedade a diferenciavam do resto da congregação. Rafael caminhou até ela, sentindo a necessidade de oferecer apoio. Natália, ele falou suavemente. O Senhor é contigo. Não tenha medo do que virá. Lembre-se, até a tempestade cessa quando ele manda. Alice, uma idosa da comunidade, levantou-se com dificuldade, mas sua voz robusta se fez ouvir. Irmãos e irmãs, creiam. Quando a nuvem escura aparece, a luz do Senhor também brilha mais forte. As palavras dela reverberaram no espaço e, instantaneamente, um clamor de amém surgia de todos os lados. Era um eco de coragem e fé restauradas. Mas havia ainda outra emoção na sala. Os sussurros começaram a se intensificar. Rafael percebeu que alguns estavam cochichando sobre uma nova direção, sobre um chamado que se tornou mais claro. O que será isso? Pensou, enquanto seu coração pulsava de ansiedade. Então a música mudou de tom. O som suave e melodioso se transformou em algo vigoroso, eletrizante. Uma batida forte ressoava, como o próprio coração de Deus pulsando na congregação. A presença do Espírito Santo parecia palpável. Era um chamado para a ação, um convite a se levantar e responder àquele momento. Rafael inspirou fundo. É isso, Senhor. O despertar já começou, ele murmurou. E foi então que, como se tivesse sido chamado, ele se levantou. Irmãos, Deus está aqui. Ele não apenas está nos mudando, mas nos pedindo para sermos instrumentos de mudança. Precisamos sair, ir além da nossa zona de conforto. Precisamos nos preparar para o que está por vir. Enquanto falava, uma onda de fervor tomou conta da congregação. Os rostos, antes tensos, agora refletiam um brilho de determinação e expectativa. Olhares se cruzavam. Cada um reconhecia que estavam prestes a se tornar parte de algo maior. E foi nesse instante que Rafael viu. Na parte de trás da igreja, um grupo de pessoas desconhecidas estava se aproximando. Eram jovens, alguns parecendo completamente perdidos, mas outros com um sorriso tímido, como se estivessem em busca de um lar. Rafael sentiu um puxão em seu coração. Quem serão eles? O que Deus está fazendo? Perguntou a si mesmo. A música continuava, pulsando em harmonia com o que estava acontecendo. Depois de alguns instantes, um dos jovens, um rapaz de cabelos desalinhados e com um olhar inquisitivo, ergueu a mão e chamou a atenção de todos. Oi, nós estamos aqui porque sentimos que algo nos trouxe até vocês. Precisamos de ajuda, precisamos de vocês. O silêncio foi total. Os olhares se voltaram para Rafael, que sabia que aquele era um momento crucial. Lágrimas nos olhos, não podemos nos fechar às necessidades que Deus coloca diante de nós, ele pensou. O chamado era real e a responsabilidade recaía sobre eles. Venham aqui, meus irmãos, ele exclamou, estendendo os braços. O que viria depois? Qual seria o impacto daquela conversa? Rafael compreendia que o desenrolar daquela história estava apenas começando. Ele sentia que estavam à beira de começar algo transformador. E aquela direção, aquele toque de coragem, poderia migrar para um movimento de amor e esperança.
Mas no fundo de seu ser, a ansiedade crescia. E se não estivermos prontos? E se falharmos? Isso pairava nas mentes de muitos. O que Deus realmente queria deles? O jovem avançou, e a congregação hesitante olhou de Rafael para ele. Era um momento decisivo. Rafael sabia que a história de fé e transformação ainda estava para se desenrolar. Mas até onde eles estariam dispostos a ir para atender ao chamado que os esperava? Rafael sentiu seu coração acelerar enquanto o jovem se aproximava. Era como se o tempo tivesse parado e tudo ao redor se desfizesse. O murmúrio da congregação era apenas um pano de fundo distante. Sua atenção estava totalmente voltada ao jovem que, tremendo diante dele, parecia carregar o peso de um mundo. "Precisamos de vocês", repetiu o rapaz, a voz agora um pouco mais firme. "Estamos perdidos e sentimos que há algo maior nos chamando. Não sabemos como continuar." As palavras soavam desesperadas, mas havia uma centelha de esperança, uma faísca que Rafael não pôde ignorar. Natália, ainda ao lado de Rafael, tinha os olhos cheios de lágrimas. "Esse é o chamado que estávamos esperando", ela sussurrou, as mãos agora entrelaçadas em oração. "Nós não podemos falhar." Rafael sabia que havia algo divino acontecendo. Ele olhou ao redor e viu os rostos dos irmãos e irmãs, cada um refletindo uma mistura de expectativa e receio. A presença do Espírito Santo era inegável, e ele se lembrou das palavras de Jesus. Quando uma ovelha se perde, todos precisam ir atrás dela. Era hora de agir. "Vamos pegar suas mãos e trazê-los para mais perto de nós", Rafael exclamou. "Essa é uma missão divina. Precisamos mostrar-lhes amor e acolhimento." Ele estendeu a mão para o jovem, que hesitava momentaneamente, mas depois a aceitou. Uma onda de calor percorreu o espaço, como se todos soubessem que estavam prestes a entrar em uma nova dimensão de fé. Enquanto os outros jovens se aproximavam, Rafael olhou mais de perto para cada um deles. Haviam lágrimas e sorrisos, mas também havia um profundo desejo de pertencimento. Ele caminhou até eles, e a congregação começou a segui-lo, formando um círculo ao redor dos novos visitantes. "Vocês são bem-vindos aqui", disse Rafael, à medida que as mãos se unem em um gesto de acolhimento. "Aqui, vocês não estão sozinhos. Vamos caminhar juntos." O tempo parecia fluir de maneira diferente, como se cada segundo estivesse repleto de significado. E foi então que, no meio daquele momento de união, uma luz intensa começou a brilhar. Uma luz que emanava do altar, envolvendo todos como uma nuvem suave e amorosa. O efeito da presença divina fez com que muitos caíssem de joelhos, em adoração. Alice, ao fundo, levantou a voz novamente. "Isso é o que acontece quando atendemos ao chamado do Senhor. Ele se manifesta entre nós." E a congregação, unida por um laço de amor e coragem, começou a louvar com mais fervor. Rafael olhou para Lucas e viu que seu rosto estava tomado por uma intensa luz espiritual. "O Senhor está nos dando um sinal, Rafael. Uma confirmação de que Ele está aqui e deseja agir." Lucas gritou, quase extasiado. As palavras de Lucas ecoaram, e naquele instante um profundo sentimento de paz começou a envolver o local. A congregação reconhecia que estavam se unindo em um propósito maior. A transformação estava a um passo de acontecer. Mas no fundo do coração de Rafael, uma nova preocupação começou a brotar. Estamos prontos para enfrentar o que virá? Estamos preparados para o sacrifício que o Senhor exige de nós? Ele não sabia a resposta. Aquela luz celestial que os rodeava lhes prometia grandes coisas, mas também poderia os levar a confrontos que não esperavam. O que Deus realmente esperava deles? Justamente quando Rafael estava mergulhado em sua contemplação, uma voz que parecia trazer autoridade e amor fez-se ouvir de repente. "Eu sou o Alfa e o Ômega. Vocês foram chamados e capacitados para uma obra que vocês nem imaginam.
O que você está disposto a fazer, Rafael? A pergunta pairou no ar como um eco profundo e todos os olhos se voltaram para ele. Rafael percebeu que naquele momento não era apenas uma questão dele, era um chamado coletivo, uma convocação divina. Ele respirou fundo e respondeu, a voz firme e decidida. Estamos prontos para seguir, Senhor. Mas a pergunta que pairava agora sobre todos era clara. Até onde estavam realmente dispostos a ir para cumprir o plano de Deus? A jornada estava apenas começando, e a resposta para essa pergunta revolucionaria suas vidas para sempre. A luz que envolvia a congregação parecia pulsar como um coração vivo, e a atmosfera estava carregada com uma eletricidade espiritual palpável. Depois da declaração de Rafael, um murmúrio de ansiedade e expectativa começou a se espalhar entre os fiéis. Eles trocavam olhares, como se estivessem se perguntando se estavam prontos para aquilo que estava por vir. O jovem que iniciara tudo, agora, olhava para Rafael com um misto de esperança e desespero. E se não estivermos prontos? Ele sussurrou, quase perdendo a voz. Se estivermos juntos, estamos prontos, Rafael afirmou, segurando a mão do jovem com firmeza, como se essa conexão pudesse transmitir não apenas confiança, mas também força. Natália, sempre atenta, percebeu que a inquietação era palpável e decidiu intervir. Nada é impossível para Deus, disse ela, sua voz ressoando calma e firme. O Senhor nos escolheu, e isso já é um sinal do seu amor por nós. Ele não nos deixará sozinhos. A congregação começou a se animar com suas palavras, a esperança renovando a energia que antes estava tensa. Rafael viu uma centelha de convicção nos olhos de cada um deles. Sentiu que havia algo poderoso em acreditar juntos. Aquela chama de fé poderia transformar até a mais escura das situações. E naquele instante, ele decidiu testificar o poder de Deus de maneira concreta. Vamos orar um por um, pela força e pela coragem de que precisamos. Que Deus revele o que Ele deseja de nós. Ele disse, com o coração fervilhando. A congregação se organizou rapidamente, formando duplas e trios. As vozes fervorosas começaram a subir ao céu, como um cheiro suave de incenso que chegava ao trono da graça. Enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. Um jovem, que até então parecia tímido e reservado, levantou a voz. Sinto que ele quer que a gente se arrisque. Se ele realmente está aqui, precisamos ir ao encontro daqueles que ainda estão perdidos. As palavras contundentes e audaciosas causaram um impacto visível. Rafael sentiu um arrepio percorrer suas costas. Estava ali, claro e evidente, um chamado para a ação. À medida que as orações continuavam, a luz do altar se intensificou ainda mais. Esse é o momento, gritou Alice, seu rosto transbordando entusiasmo. Vamos nos mover e fazer o que o Senhor nos pediu. Sua voz ecoou como um trovão, e logo os jovens começaram a se juntar em um coro de uníssono, abandonando suas incertezas. Rafael sentiu seu coração bombear em sincronia com a energia que o cercava. Era como se aquele local estivesse se transformando em um campo de batalha espiritual, um templo de libertação. Ele olhou para os olhos de Natália e Lucas, seu espírito ardendo com a mesma paixão e determinação. Estamos prontos para ir juntos, murmurou ele, com uma convicção que parecia vibrar no ar. Alguns começaram a compartilhar testemunhos de como Deus havia agido em suas vidas. Outros pediram oração por amigos que estavam afastados e a atmosfera estava densa, cheia de expectativa. Rafael entendeu que aquele não era apenas um momento de culto, mas um início. Aquela era a primeira de muitas jornadas que eles enfrentariam como um corpo unido em fé. Mas em meio à alegria e ao fervor, uma sombra de dúvida percorria a mente de Rafael. E se não tivermos forças suficientes?
Uma inquietação interna começava a se formar, um reconhecimento de que a jornada à frente poderia ser mais desafiadora do que imaginaram. Mas, no fundo, uma certeza do amor infalível de Deus também crescia em seu coração. Quando todos terminaram suas orações, um silêncio sagrado pairou sobre eles como uma cobertura de paz. O céu parecia estar escutando e as estrelas pareciam brilhar mais intensamente, como se confirmassem suas intenções. Rafael fechou os olhos e fez a pergunta que todos temiam, mas que era fundamental. Como saberemos que estamos seguindo o caminho certo? O que ele não esperava era ouvir uma voz suave que sussurrou em seu coração. A resposta vem da jornada. Assim, a realidade do novo propósito e dos desafios que estariam por vir se tornaram ainda mais claros. Com essa mensagem ecoando, Rafael olhou para seus amigos e percebeu que a verdadeira aventura estava prestes a começar. O que Deus queria revelar ainda estava escondido e ele sentiu um arrepio de expectativa. O que mais o Senhor tem reservado para nós? A dúvida e a fé dançavam lado a lado, e a congregação se preparava para dar um passo à frente. O chamado estava claro, mas o que aconteceria quando eles se dispusessem a avançar diante da incerteza? As respostas estavam se aproximando, mas um novo desafio começava a surgir. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? A atmosfera vibrava intensamente, ora cheia de adoração, ora pulsando com anseio. Era como se o próprio céu estivesse colado à terra, trazendo um desejo profundo de transformação. Rafael olhou para os amigos ao seu redor e viu nos rostos de Natália, Lucas e os outros não apenas determinação, mas também um brilho especial, como se cada um estivesse prestes a dar um passo crucial em sua vida de fé. Se a jornada começa agora, precisamos estar juntos, Rafael falou, sua voz firme e cheia de convicção. Ele sabia que não podiam confiar apenas nas suas próprias forças, mas na promessa de que estavam amparados pelo amor divino. Vamos buscar direção. Vamos aclamar por sabedoria e coragem. Com essa nova determinação, a congregação se uniu em um círculo. As mãos se entrelaçaram, formando uma corrente de fé inquebrantável. Natália fechou os olhos e começou a orar em voz alta. Senhor, nós te pedimos que nos guies, abre nossos olhos e nossos corações, que cada um de nós possa experimentar o teu propósito. As vozes se elevaram como um clamor ao céu, e Rafael começou a sentir uma sensação estranha, como se uma onda de calor o envolvesse. Era reconfortante e revigorante ao mesmo tempo. Alguns começaram a chorar, e outros a sorrir em meio à oração, como se uma alegria sobrenatural estivesse se espalhando entre eles. Ali, naquele instante, eles eram mais do que apenas jovens, eram um exército de fé, prontos para enfrentar o que estivesse por vir. E então, no meio desse fervor, uma leve brisa passou pelo local. Era como se a presença do Espírito Santo estivesse ali, abraçando cada um deles. Rafael abriu os olhos e viu que a luz que emanava do altar parecia agora muito mais intensa. De repente, ele se lembrou das palavras que os pastores costumavam dizer. Deus fala em momentos de silêncio. E ele decidiu escutar. Deus, o que queres de nós? Ele sussurrou, sentindo um impulso forte em seu interior. Em questão de segundos, uma imagem atravessou sua mente. Um bairro humilde, cheio de pessoas perdidas, alguns sorridentes, mas muitos com o olhar entristecido. O desejo ardente de levá-los, uma palavra de esperança, se acendeu dentro dele. Vocês também viram? Ele perguntou, sua voz quase trêmula com a emoção. Natália e Lucas assentiram, suas expressões refletindo a mesma clareza que ressoava em seu coração. O jovem que havia falado antes, agora mais confiante, exclamou: é lá que precisamos ir. Precisamos levar amor, precisamos levar a luz. Uma onda de entusiasmo percorreu o grupo,
Eles começaram a discutir tudo o que precisavam fazer. A ideia de formar equipes para levar alimentos, roupas e, principalmente, a palavra se espalhou como um incêndio. Cada um começou a compartilhar ideias, cada um trazendo algo que poderia contribuir. Era contagiante, era a essência da união. No entanto, quando a empolgação começou a crescer, um novo pensamento brotou na mente de Rafael. Mas, e se não formos bem-vindos? E se uma rejeição nos espera? A dúvida tentava fazer com que ele hesitasse. A resposta que ecoou em seu coração foi profunda. A fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de avançar mesmo assim. Com essa nova perspectiva, Rafael tomou a frente e falou agora com firmeza. Não vamos deixar o medo nos paralisar. Se Deus nos chamou, Ele nos equipará. Vamos, em um só coração, fazer o que Ele nos pediu. E assim, uma decisão audaciosa foi tomada. Eles iriam sair em missão, não importa a resistência. Ao voltarem para casa naquela noite, Rafael olhou para o céu estrelado. As estrelas pareciam brilhar mais intensamente, quase como se estivessem acenando em confirmação. Um calor gostoso envolveu seu coração. A jornada estava apenas começando, e a expectativa pulsava nas veias de cada um deles. Mas enquanto se dirigiam para casa, uma pergunta formou-se na mente de Rafael. O que acontecerá quando a resistência vier? Como reagiremos diante da rejeição? E mais uma vez, sua alma se encheu de dúvida, mas com uma certeza crescente de que essa era apenas a primeira etapa de algo grandioso, algo que ainda não podiam compreender totalmente. A missão estava clara, mas o desafio esperado os aguardava na esquina da primeira porta que decidissem bater. Estariam prontos para enfrentar o que vinha ou recuariam diante do medo? E a resposta para essa pergunta se tornava cada vez mais urgente. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas janelas, trazendo um novo dia, uma nova expectativa. Rafael acordou com o coração palpitando. O chamado que sentira na noite anterior ainda ecoava em sua mente, vibrando e pulsando como uma melodia divina. Ele se levantou rapidamente, animado para se reunir com os amigos. A missão estava prestes a começar, e cada minuto contava. Quando chegou ao ponto de encontro, já encontrou Natália e Lucas conversando animadamente sobre como levar esperança àquelas vidas. O olhar de Natália estava iluminado, como se algo celestial estivesse refletido em seus olhos. Rafael, você não vai acreditar nas ideias que tivemos, ela exclamou, quase ofegante pela empolgação. Os amigos logo formaram um círculo novamente, mas desta vez não estava envolto em oração. Não era necessário. A conexão entre eles era palpável, todos cientes de que a jornada que iriam trilhar não pertenciam apenas a eles, mas a Deus. Cada um compartilhou suas ideias, como agricultores semeando sementes de esperança e amor. Vamos levar não só alimentos, mas também a palavra. Precisamos criar um momento de encontro, de acolhimento, sugeriu Lucas, sua voz firme e animada. Todos concordaram com entusiasmo. A ideia de formar equipes para interagir diretamente com a comunidade crescia a cada instante. Vamos nos dividir. Alguns podem ficar responsáveis pela arrecadação, outros pela divulgação. E eu gostaria de levar mensagens, histórias contadas e cantadas, Natália propôs, sua energia contagiando o grupo. Mas antes que todos pudessem se empolgar demais, Rafael decidiu externalizar a inquietação que o rondava. E se a nossa mensagem não for bem recebida? O que fazemos se as pessoas não abrirem as portas para nós? O ar pareceu rarear. O silêncio pairou por um instante, cada um fazendo reflexão sobre o que a rejeição poderia significar. No entanto, a resposta veio como um sopro divino. Nós vamos continuar, exclamou Natália com firmeza. Se formos rejeitados, que assim seja. O importante é que semeamos a verdade. Rafael sentiu a força dessas palavras
Ele percebeu que a resistência não deveria ser uma barreira, mas uma parte da caminhada. Sim, é preciso lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais. Não podemos nos desviar mesmo diante da rejeição, ele afirmou, envolvendo todos em um abraço caloroso, como se estivessem fazendo um pacto de fé. Após algumas horas de planejamento, a primeira equipe estava pronta para sair. Com corações vibrantes e cheios de expectativa, cada um tomou um item para entregar à comunidade: alimentos, roupas, brinquedos. O grupo, então, se dirigiu ao bairro que havia habitado nos sonhos de Rafael. A cada passo, a incerteza e a coragem pareciam dançar lado a lado. Ao chegarem perto do destino, uma rua simples e cheia de casas modestas se apresentava diante deles. As pessoas passeavam sem pressa, ensaiando o movimento do cotidiano. Rafael sentiu a ansiedade subir. A dúvida que antes o abaixava, agora se transformava em expectativa. Então, ao avistarem uma pequena praça, perceberam um grupo de pessoas reunidas, alguns idosos conversando, crianças brincando e uma mulher com um olhar triste à sombra de uma árvore. Eles se entreolharam. O desafio diante de seus olhos era real. E se aquela mulher não quisesse ouvir? Desejando reunir a coragem que só Deus poderia oferecer, Rafael iniciou a caminhada na direção da praça. Cada passo se tornava cada vez mais pesado, mas ao mesmo tempo uma força pulsante o impulsionava. Era o momento de verdade. Rafael então sussurrou uma oração silenciosa, pedindo que seus amigos o acompanhassem em oração. Vamos juntos, não estamos sozinhos. E nesse instante, um sussurro suave se fez ouvir em seu coração. Eu estarei com vocês até os fins dos tempos. Antes que pudessem fazer perguntas, a mulher levantou o olhar, e seu semblante já não era mais de tristeza. A conexão foi imediata. Ela parecia ansiar por algo mais. O que Rafael e seus amigos não sabiam era que aquela mulher detinha uma chave para a transformação que estavam buscando. Qual seria a resposta dela? E o que mais Deus tinha reservado para eles? O ar estava carregado de possibilidade. A primeira porta já estava ali, e a verdade do futuro ecoava suave, mas forte, no fundo do coração de Rafael. Estariam prontos para ouvir o que Deus queria lhes revelar? Essa era a pergunta que pairava no ar, uma expectativa que pulsava e o foco da vida que se desenrolava diante deles. A praça era um pequeno recanto de vida e histórias. As risadas das crianças soavam como música e o murmúrio dos mais velhos trazia ecos de sabedoria e dor. Rafael sentiu seu coração acelerar mais uma vez. A mulher sob a árvore desafogou um anseio que ele não sabia que existia. Ela tinha os olhos cansados, mas havia algo de intenso neles, um brilho que parecia refletir a luz do céu. A proximidade com ela fez Rafael perceber que o chamado que sentia não era apenas uma emoção passageira, mas uma responsabilidade que o envolvia. Era momento de ser luz. Com um gesto suave, Natália deu um passo à frente. Oi, tudo bem? Nós somos da comunidade e estamos aqui para trazer um pouco de esperança e alegria. Podemos conversar? As palavras dela caíram no ar como sementes, prontas para brotar. A mulher hesitou, mas seu olhar ficou mais intenso. Esperança. Ela repetiu cada sílaba, como se estivesse desprendendo algo dentro de si. Em suas mãos, segurava um pequeno objeto, um colar prateado que parecia ter um valor sentimental. Faz muito tempo que não sinto isso. A resposta acendeu uma chama no espírito de Rafael. Ele se aproximou ainda mais, determinado a compartilhar algo que transcendia a dor. Você sabe, a esperança vem não só de circunstâncias ao nosso redor, mas também do que existe dentro de nós. Deus nos ama e Ele pode transformar até o mais triste dos corações. Enquanto falava, as palavras pareciam dançar no ar,
e Rafael sentiu a presença de Deus cercando o grupo como um abraço. Mãos começaram a se unir, formando uma corrente de fé que se estendia daquela mulher até todos os ali presentes. Lucas, em um impulso, pegou sua guitarra que sempre carregava e começou a tocar uma melodia suave. As notas se espalharam como pássaros no céu, trazendo uma sensação de paz. Natália também se juntou, entoando uma canção que falava de renovação e amor. Rafael observou a mulher prestar atenção, seu semblante começando a mudar. Algo de profundo estava acontecendo, como se as barreiras internas estivessem se desmoronando. Eu não sei se sou digna dessa esperança, ela sussurrou, a fragilidade de suas palavras expostas à luz do dia. Uma onda de compaixão tomou conta de Rafael. Como poderia um ser tão lindo duvidar de seu valor? Repare, você é um ser incrível feito à imagem de Deus, respondeu ele segurando suas mãos. Em Cristo somos todos dignos. A esperança não espera por nós estarmos prontos. Ela simplesmente chega. Hoje ela bate à sua porta. Enquanto os acordes da canção ecoavam, uma transformação começou a acontecer no coração da mulher. Rafael pôde ver isso em seu olhar. Suas lágrimas se misturavam com um sorriso hesitante, uma mistura de dor e esperança, como um arco-íris depois da tempestade. As crianças pararam para ouvir, e os idosos começaram a se aproximar. O momento estava crescendo em magnitude, como um círculo de amor se expandindo ali na praça. Um dos idosos, tocado pela cena, começou a contar histórias de superação, revivendo memórias há muito esquecidas. Rafael sentiu um fogo queimando dentro dele. Era verdade, o amor de Deus estava em movimento. Era um sinal claro de que a missão deles não era em vão. Então, a mulher, com lágrimas escorrendo pela face, falou novamente. Se isso é verdade, se eu puder ter esperança, quero isso para mim. Quero isso para todos nós. Nesse instante, algo começou a vibrar no ar, uma presença palpável. Era Deus se manifestando, respondendo à entrega e devoção. Rafael e seus amigos trocaram olhares radiantes, sentindo a magnitude do que era capaz de acontecer quando justos se juntavam em nome de Jesus. Mas antes que pudessem celebrar, uma sombra passou pela praça. A atmosfera mudou. O grupo que se dissera unido agora parecia estar sendo observado. Olhares desconfiados começaram a se formar ao redor. Rafael notou alguém se aproximando com uma expressão de desdém em seu rosto, trazendo uma energia pesada que contrabalançava a alegria que recém brotara. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O ar estava carregado de tensão. Seriam capazes de suportar essa nova tempestade? Estavam prontos para se defender e continuar a mensagem. A missão estava apenas começando. O que mais Deus revelaria a eles naquele dia? Rafael respirou fundo. O ar frio da praça se tornara pesado, e a realidade que ele temia se concretizava diante de seus olhos. O homem que se aproximava tinha um semblante conhecido, um rosto que trazia resquícios de mágoa e desconfiança. Com um gesto brusco, ele cruzou os braços, observando o pequeno grupo com uma mistura de raiva e ceticismo. "Vocês acham que estão aqui para mudar o mundo?" Ele iniciou, a voz repleta de sarcasmo. "Me diga o que um punhado de jovens pode fazer por pessoas como nós, que enfrentamos a dura realidade todos os dias." As palavras cortantes caíram sobre eles como um balde de água fria. Rafael sentiu seu coração apertar. A semente que haviam semeado começava a ser atacada antes mesmo de germinar. Mas, ao invés de recuar, algo dentro dele se acendeu. Ao seu redor, os rostos de Natália, Lucas e até mesmo da mulher à sua frente se transformaram em expressões de expectativa e coragem. "Não viemos aqui para mudar o mundo, mas para oferecer uma mão amiga", Rafael respondeu, a voz firme. "Não somos melhores que ninguém.
Apenas queremos compartilhar o amor que recebemos de Deus. Todos nós temos lutas e tempestades. A esperança que encontramos é para todos. As palavras pareciam ecoar, reverberando no silêncio que se formara. O homem hesitou, mas ainda havia desconfiança em seus olhos. Isso tudo é apenas uma ilusão, ele replicou, mas a frieza começou a se derreter. Um pequeno espaço para a contemplação surgia em seu olhar. Os outros começaram a se juntar à conversa, e uma atmosfera de empatia começou a tomar forma. Lucas, percebendo o momento decisivo, decidiu assumir a palavra. Eu também já estive perdido. Não faz muito tempo. A dor é real, mas a transformação pode acontecer quando permitimos que o amor entre em nossa vida. Não estamos aqui para acusar, mas para oferecer ajuda. E ao dizer isso, ele olhou diretamente nos olhos do homem. A mulher, sob a árvore, ainda emocionada, levantou-se e se aproximou do grupo. Por favor, não se fechem ao que pode ser um novo começo. Nós estamos aqui porque também precisamos uns dos outros. Sua voz, antes vacilante, agora emanava força. Rafael percebeu que o homem estava lutando internamente contra suas próprias crenças. Ele parecia desarmado, e Rafael decidiu dar um passo adiante. Se você não se importar, por que não senta conosco e compartilha sua história? Às vezes, o maior poder reside na vulnerabilidade. Estamos aqui para ouvir. O silêncio se estendeu, um momento de tensão e expectativa. Porém, aos poucos, a expressão do homem começou a mudar. Ele soltou os braços e, em vez de um gesto de recusa, sentou-se. O círculo que formaram parecia se expandir através da generosidade e amor que todos compartilhassem. Os minutos passaram e o homem começou a contar sua própria história. Um conto de rejeição, solidão e, mais importante, de busca por pertencimento. À medida que sua voz se tornava mais suave, o que antes era um confronto se transformou em um diálogo de confiança e esperança. Rafael viu a transformação não só no homem, mas em toda a congregação. Vidas estavam se tocando, corações estavam se entrelaçando. Sentiu uma onda de gratidão e alegria. O Espírito Santo estava ali, unindo-os em um propósito maior. Era como se cada palavra proferida estivesse desatando correntes e trazendo curas. O clima de tensão finalmente cedeu lugar a um acolhimento genuíno. E, como uma resposta coletiva, todos foram tomados por um desejo fervoroso de se unirem em oração. Vamos orar por todos nós, Rafael sugeriu. Ele levantou suas mãos e os demais seguiram, formando um alto clamor ao céu. Senhor, aqui estamos, abrindo nossos corações e pedindo por cura e amor. Revela o teu propósito em cada um aqui presente. Enquanto o vento soprava suavemente, as luzes da praça pareciam brilhar ainda mais intensamente. Assim, naquele dia, a missão e o chamado ganhavam uma nova dimensão. Aquele homem, antes repleto de ceticismo, agora se tornava parte de uma nova família. O amor estava se espalhando como fogo em palha seca, e o impacto daquela união seria longevidade. Mas a história de Rafael e seus amigos estava apenas começando. Eles perceberam que a jornada também exigiria dor e sacrifício. Porém, com cada passo, a fé se tornava ainda mais forte. Estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse, com a certeza de que a luz de Deus sempre os guiaria. Agora que já demos o primeiro passo, vamos continuar, Rafael exclamou com um brilho de determinação. Esta é apenas a primeira porta. O que mais nos aguarda além dessa esquina? E no fundo de seus corações, sabiam que a resposta estava mais próxima do que imaginavam. A jornada de fé estava se desdobrando, e juntos, como uma família unida, iriam descobrir o que Deus reservava para eles. Mas agora estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse com sorrisos e corações abertos. E agora,
Você que nos acompanha nesta caminhada de fé, chegou a hora de se engajar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Sua interação é crucial para levar essa mensagem a mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Sua voz merece ser ouvida. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de propagar essa luz através de ações assim. Vamos juntos espalhar a esperança.